Perdi o fundo de saúde do Exército, perdi o fundo de saúde da Marinha, da Aeronáutica e não consigo restabelecer. Por que que algumas pensionistas conseguem retornar pela via judicial, outras não? E o que é que está sendo discutido no STJ sobre esse tema? Tudo isso você vai entender aqui no vídeo de hoje. Bem-vindos de volta, e se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Bom, eu recebo todos os dias perguntas, às vezes no Augusto Leitão Responde, às vezes dentro dos próprios vídeos, comentários, WhatsApps, e-mails durante todas as semanas de pessoas questionando sobre o seu afastamento, questionando que acabaram de perder o fundo de saúde ou que não conseguiram mais renovar o fundo de saúde do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Primeiro, como é que isso vinha acontecendo antes? Antes da Lei 13.954, por regulamento, o Exército já estava fazendo algumas modificações, a Marinha já fazia algumas restrições, retirando listas e listas de dependentes dos fundos de saúde. No caso da Marinha é o FUNSA, do Exército o FUSEX e da Aeronáutica o contrário, né? Da Marinha o FUSMA, do Exército o FUSEX e da Aeronáutica o FUNSA. A Aeronáutica em 2017 fez uma NSCA e tirou muitas categorias de dependentes, mas aí lá atrás, em 2017, 18, 16, 15, nós tínhamos ou decretos, ou portarias, ou instruções normativas que iam contra o texto do Estatuto dos Militares. Por quê? Porque os dependentes estão listados lá no artigo 50, parágrafo 2º e parágrafo 3º do Estatuto dos Militares. Lá é que a gente vê quem são os dependentes para uma série de finalidades e, dentre elas, a possibilidade da utilização dos hospitais. Tá? Nós tínhamos antes duas listas grandes no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, que tinha lá irmão, ex-esposa pensionada, tinha sogra, tinha uma lista grande de pessoas. Eram 10 categorias de beneficiários, de dependentes no parágrafo 2º e 8 categorias no parágrafo 3º. Se a gente somar, a gente tinha 18 categorias de possíveis dependentes do militar para uma série de finalidades e também para a utilização dos hospitais. Hoje, sobrou quem? Esposa, filho, enteado, companheira, menor sob guarda, que agora está chamado ali de tutelado, ou curatelado, se for um maior curatelado. E acabou. Ficou o que se chama em psicologia de família nuclear. É quem mora na casa ali e fim. Acontece que tem uma discussão toda assim. Isso tudo vinha sendo feito por regulamento e contra o texto da lei. Então era mais fácil mostrarmos para o juiz que o regulamento estava inovando, estava indo além do que estava na lei, e o juiz aplicava a lei e afastava o regulamento e colocava aquela pessoa de volta. Especialmente se era alguém que contribuiu por 20 anos, que descontou fundo de saúde por 20, 25, 30 anos. Seu pai descontou a vida toda, a pessoa descontou por 25, 30, usa o hospital, vai ao hospital, pega receitas regulares, faz algum tratamento de alguma doença grave. Tudo isso facilita de mostrar para o juiz, também no caso concreto, por que aquela pessoa precisa do hospital. Mas veio a Lei 13.954 em 2019 e mexeu na redação lá do artigo 50, parágrafo 2º, parágrafo 3º, deixando somente esses dependentes, muito poucas pessoas. Fazendo isso, a gente não tem mais um regulamento que está indo de encontro ao texto da lei. A lei mudou, mas a própria lei fez algumas ressalvas. O artigo 23
da Lei 13.954 diz assim: aqueles dependentes que já eram, continuam. Aqueles que estavam em processo de habilitação como dependente, mantém. Acontece que a lei, agora, as três Forças Armadas vem aplicando o texto da lei de hoje para retirar mesmo quem já estava antes, porque eles dizem o seguinte: olha, a renovação e o recadastramento dos dependentes é anual. A partir do momento que eles chegam aqui em 2020, 21 e 22, depois da Lei 3.954, eles não deixam mais essa pessoa se cadastrar, mesmo que ela tenha sido do FUNSA, do FUSMA e do FUSEX por 30 anos, por 20 anos. Está aí mais um excesso aí das Forças Armadas, a gente tem já pontuado isso. E muitas dessas pessoas têm conseguido retornar, algumas não. Talvez isso esteja ligado à proximidade do militar, à necessidade que essa pessoa específica tem dos hospitais e também a aplicação retroativa da Lei 13.954. Aliás, essa discussão, se a Lei 13.954, com relação aos dependentes e à utilização dos hospitais, vai valer essa redação dos novos dependentes só para quem faleceu depois de 17 de dezembro de 2019, essa é uma possibilidade e eu penso que deveria ser feito dessa forma. Ou se eu posso pegar essa lista de hoje e sair tirando todo mundo que já estava antes. Discordo totalmente disso, até porque a gente tem um artigo que textualmente manda e ressalva, manda manter esses dependentes anteriores. Tá? Além de tudo isso que eu falei, ainda tem o artigo 157 do Estatuto dos Militares, que diz que os artigos do Estatuto não vêm retroagir e atingir situações anteriores. Ora, o artigo 50, parágrafo 2º e parágrafo 3º do Estatuto dos Militares, que foi todo recortado e modificado pela Lei 13.954, ele é um artigo do Estatuto, então ele não pode retroagir para piorar a vida de quem já estava declarado como dependente. Então está aí mais um argumento para que não se possa retroagir. Mas essa discussão está toda sendo travada lá no STJ, com 4 processos da Aeronáutica. Se você colocar no Google agora, o tema 1080. Tema repetitivo STJ 1080. Você vai encontrar 4 processos da Aeronáutica que desde março de 2021 estão juntos, aguardando que esse tema seja julgado pelo STJ. O STJ dizendo que só vai valer para novos óbitos, todo mundo que estava antes ficaria mantido. E aí a gente acaba com boa parte dessa incerteza e dessa discussão. O problema é que até agora o STJ ainda não julgou o tema 1080 e a gente vem acompanhando isso para ver qual vai ser o desfecho e eu vou trazer com certeza aqui para vocês assim que isso for julgado. Eu queria colocar na tela aqui para vocês verem como mudou. Como era antes da Lei 13.954, todas as pessoas que existiam, que era possível colocar como dependente, e como ficou. Do lado esquerdo tinha ali filha, filho, filho estudante, mãe, enteado, a viúva, aí algumas condições, a ex-esposa, outras pessoas ali, os avós e os pais, o pai, o irmão, a irmã, o neto, a pessoa que vivia por mais de 5 anos na sua dependência econômica. Tudo isso aqui acabou e passou a valer o novo rol, que diz o seguinte: no parágrafo 2º, cônjuge, filho, enteado, menor de 21 anos ou pessoa inválida. Acabou. E aí quando eu falo cônjuge, cônjuge é o companheiro. E lá no parágrafo 3º, nós temos ali quem sobrou: filho ou enteado menor de 24 anos, pai e mãe, e o tutelado menor de 18 anos e o curatelado inválido, aí maior de idade, desde que haja a decisão judicial. Só sobraram essas pessoas. Então vocês estão vendo aqui na coluna da esquerda todo mundo que tinha e na coluna da direita como ficou. Bom, gente, esse conteúdo foi útil para você? Esclareceu um pouco do que está sendo discutido sobre FUSEX, FUNSA e FUSMA? Então, por favor, deixe aqui nos comentários o seu caso, a sua situação. Se você sabe de alguém que conseguiu retornar pela via judicial, outras pessoas que tentaram e não conseguiram, isso também acontece. Só ressalvando aqui e dizendo para vocês, está se discutindo qual é a aplicação correta da lei, sim, e isso é um argumento, mas, além disso, é importante demonstrar num processo judicial
de retorno para o fundo de saúde, o quanto aquela pessoa utilizava do fundo de saúde e o quanto ele está perdendo por não utilizar. Se ela tinha uma cirurgia marcada, se ela estava no tratamento de uma doença grave, por exemplo, câncer ou hanseníase, lúpus, ou se, além de tudo isso, ela fazia uso de uma consulta médica mensal para pegar uma receita médica e poder utilizar um medicamento de uso contínuo, tá certo? Então, tudo isso é importante demonstrar num processo judicial de retorno ao fundo de saúde. Então, se você for novo por aqui, antes do nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.